nosso último palestrante do dia, last but not least at all, já é um amigo da casa, se me permite chamar assim, em função da sinergia com a qual ele nos presenteou em eventos de suma importância para a nossa categoria. É o Coronel Alberto Malfi Sardilli, de 48 anos, que está na Polícia Militar do Estado de São Paulo desde os 15, quando ingressou no curso preparatório de formação de oficiais, ali pertinho de casa. Ao longo de sua carreira já esteve à frente de importantes unidades, como o Regimento da Polícia Montada 9 de Julho, a Cavalaria da PM, o Comando de Policiamento da Área 7, em Guarulhos, e o Batalhão Tobias de Aguiar, a Rota. Graduado em Direito pela Universidade Cruzeiro do Sul, com pós-graduação em Ciências Jurídicas, atualmente é o comandante da Polícia Militar Ambiental de São Paulo, onde tem desenvolvido um intenso trabalho contra o perigo baloeiro, ao qual a gente é muito grato e tem grande admiração. Por favor, recebam o Coronel Sardilli, nosso amigo da casa. Boa tarde a todos. É uma satisfação aqui a gente falar um pouco sobre a atividade da Polícia Ambiental, pertencente à Polícia Militar do Estado de São Paulo. A gente... Dá uma seguradinha só. A gente entrou nesse jogo de uma forma mais intensa, numa provocação da própria associação, né? Então, no começo, acho que se não me engano foi no começo desse ano, houve um comunicado público, né, alertando para os riscos dos balões na questão da segurança do tráfego aéreo. A gente, como Polícia Ambiental, tinha um foco muito mais voltado para a questão da proteção ambiental do que propriamente para a questão do risco aéreo. Então a gente enxerga aquilo que é mostrado para a gente, né? E foi de suma importância a ação da Abrapac para alertar não só a Polícia Ambiental, mas de forma genérica os órgãos públicos de segurança para essa questão tão importante. Então é uma satisfação estar aqui, com o nosso ícone da história do Brasil, que a gente pode considerar assim, né, o nosso astronauta, Marcos Ponte, dos senhores aqui que têm um interesse direto nessa causa. E a gente vai primeiro fazer a apresentação de um vídeo sobre a atividade da Polícia Ambiental e depois, propriamente falar um pouco sobre essa atividade, em especial do combate ao risco baloeiro. Tá? Eu posso falar aqui que essa questão ambiental ela não é muito permeável a mim. Apesar de eu ser o comandante da Polícia Ambiental, eu depois de 33 anos de serviço, praticamente eu vim servir na Polícia Ambiental. A minha história ela é muito mais ligada à área de polícia e polícia de choque, né? Eu trabalhei na Rota, na Cavalaria, então eu consegui chegar num momento importante para tirar um pouco a questão do viés muito fiscalizador da Polícia Ambiental para um viés mais policial, né? E isso os oficiais e os policiais em geral entenderam perfeitamente e começaram a produzir nesse sentido, né? E os resultados a gente vai ver durante a apresentação. Então eu pediria que soltasse o vídeo, que ele é bem demonstrativo em relação à nossa atividade. Soltar balão é crime, coronel? Soltar balão é crime. É crime previsto. Bom, a gente está vendo inclusive aqui... Esse é um mega balão, né? A gente tem uma preocupação especial com esse tipo de balão. É porque esse balão ele não coloca em risco somente a questão ambiental ou mesmo uma propriedade, uma casa, uma fábrica. Um balão desse, ele tem um peso de mais de 50 quilos. Alguns deles carregam como forma de tocha pequenos botijões de gás. Olha, tá vendo? Aquilo, imagina caindo numa mata, né? Uma quantidade de fogo dessa daí. Ou na casa, né? Ou na casa de alguém, a rede elétrica, caindo no hospital, o desespero que se gera. Olha a confusão, né? A briga que você falou, né? Isso tudo para recuperar partes do balão. Porque não parece, mas um balão desse chega a custar 20, 30 mil reais. Em Campinas, um balão com quase 50 metros de estrutura caiu sobre 6 casas na manhã desse domingo. Ele foi solto na zona leste da capital paulista, quase 90 quilômetros de onde caiu. 8 pessoas foram detidas, inclusive um soldado do Exército.
Mais de 20 homens da Polícia Militar, Ambiental e Guarda Municipal trabalharam para conter o fogo. 2 suspeitos estavam num carro com placa de Teresópolis, cidade serrana no Rio de Janeiro. Dentro do carro foram encontradas roupas de uma equipe de baloeiros e vários materiais para a confecção de balões. Uma moto também foi apreendida. Como o balão caiu em cima da rede elétrica, o fornecimento de energia do bairro foi interrompido para 190 casas, mas a situação já foi normalizada. Aqui é um outro tipo de delito que acaba acontecendo na busca da recuperação do balão. As pessoas sobem em cima de carro, sai briga, sai tiro, invadem residências, tudo para resgatar. São verdadeiras quadrilhas organizadas, se autodenominam grupos de soltura, mas são quadrilhas, porque praticam um crime. Então, próximo local, um local de fabricação aí de balão, uma possível fábrica. Temos informação do setor de inteligência e denúncia também de que tem um indivíduo lá que fabrica e também se solda balão. A polícia fiscalizou 17 lugares ao mesmo tempo e fechou 8 fábricas clandestinas, como esta em Suzano, na Grande São Paulo. Ela funcionava nos fundos de uma casa. As outras ficavam na capital, em Ferraz de Vasconcelos, em Mauá, em Embu das Artes e em Guarulhos. Os policiais registraram em fotos todo o aparato usado pelos baloeiros. Já nas primeiras horas da operação, as viaturas ficaram abarrotadas com quase 100 mil folhas de papel de seda, tochas, balões, maçaricos, botijões, DVDs e até álbuns de figurinhas. E que os balões cada vez mais, eles ficando balões cada vez maiores. Então a gente está indo tentando pegar eles na fabricação do balão e não só na soltura. Depois que a operação começou, os baloeiros passaram a dar alerta nas redes sociais. Nesta mensagem, que segundo a polícia circulou em grupos de baloeiros, eles avisam: quem tiver balão em casa, já tira tudo. Em outra rede social, mais uma mensagem foi rastreada. Estava aqui junto com os caras, tirando as coisas, a ambiental chegou, levou tudo, não sobrou nada, não sobrou projeto, não sobrou nada, aqui nada, levaram até os tacos soltos da bancada, levaram tudo, não sobrou nada. Durante a operação, a Polícia Militar e Ambiental apreendeu 22 balões, como este daqui, que já estavam prontos para serem soltos. Ao todo, 9 baloeiros foram presos em flagrante. Essa imagem é um balão que caiu na pista de pouso do aeroporto de Guarulhos e quase atingiu um avião que vinha da Suíça com 300 pessoas a bordo. Fabricar, vender, transportar ou soltar balões é crime, com pena de 1 a 3 anos de prisão e multa. Os 9 presos vão ser liberados depois de pagar multa. Bom, pessoal, por aí deu para ter uma dimensão de como a gente está atuando. A gente não está focado simplesmente para a soltura do balão. Tá? Então a gente adotou algumas estratégias dentro da Polícia Militar Ambiental para tentar localizar, por meio do serviço de inteligência, as fábricas de balão. Tá? Porque quando a gente vai atrás da soltura do balão, normalmente a gente chega, o balão está, a hora que chega a denúncia, ou a ligação por 190, o balão já está cheio, praticamente já gerando um risco tanto ambiental quanto aéreo. A partir do momento que a gente identificou essa possibilidade dessas fábricas, da existência dessas fábricas, a gente começou a localizar essas fábricas e começou a atuar de uma forma muito dura e muito intensa, diretamente no ninho do problema. E a gente percebeu que aí sim o efeito começou a ser positivo. Tá? Então, a soltura do balão, obviamente, se a gente chegar, nós vamos prender todo mundo. Hoje a gente, diferente do passado, os veículos utilizados, que são localizados com materiais de balão, alguma peça, ele é considerado ainda como uma peça utilizada no crime, ele faz parte do conteúdo dos objetos para a prática do crime. Nós estamos aprendendo administrativamente. Eu não sei se daqui a 6 meses vai soltar, se o cara entra com uma ação, mas ele fica uns 6 a 8 meses sem o carro dele. Ah, então, é uma forma da gente dar dor de cabeça para o camarada, ainda aí na esfera administrativa, né, e impedir, de alguma forma, que algumas pessoas que se envolvem nessa prática delituosa acabam deixando a atividade.
é difícil você combater uma subcultura, né? Porque o balão, a gente percebeu que é uma cultura que vai de pai para filho, de neto, o avô leva o neto, né? Tem grupos, é uma forma, são sociedades secretas que trabalham com o objetivo de soltar o balão. Por vezes, bancados por empresários, que conseguem, sei lá, uma graça, um lucro qualquer, ele bota lá um balão de 30 mil reais, a bandeira do santo que ele gosta, né? Uma forma de ele pagar aquela graça alcançada. Então, a gente tem todo tipo de gente que solta balão, mas a polícia ambiental. E aí nós entramos nesse jogo, de certa forma, sem saber qual era o campo do nosso jogo. Só que a gente percebeu que se não fizéssemos isso, ninguém iria fazer. Porque em São Paulo, a polícia ela é muito demandada. Ela é muito demandada. Então, se a gente imaginar que uma viatura vai deixar de atender um roubo à residência para correr atrás de baloeiro, é um negócio meio duro da gente entender. Então, o que a gente fez? A gente monitora, a gente cria algumas operações, após um trabalho de inteligência, cria algumas operações em conjunto. Nós temos uma ferramenta na Polícia Militar chamada Copom Online. Né? O que é o Copom Online? É uma ferramenta que, em tempo real, ela vai notificando, já de forma geocodificada, todas as ocorrências e ligações telefônicas que dão conta de determinado tipo de delito. Tá? Só que a Polícia Ambiental está fora do 90. Se você ligar, eu estou com um crime ambiental, o operador lá da cabine do Copom, ele não vai falar assim para uma viatura da Polícia Ambiental, porque os crimes ambientais, eles não são tão emergentes. Tá? Então eu estou com um papagaio na gaiola, eu não preciso sair correndo atrás, porque o papagaio vai ficar na gaiola. Tá? É diferente o tipo de atuação. Porém, a questão da soltura do balão, ela difere dessa realidade. Então o que a gente fez? A gente colocou um oficial nos dias de operação, que normalmente são os dias de final de semana. A gente analisa o clima, porque o clima tem uma relação direta com a possibilidade da soltura do balão, e a gente coloca um oficial para monitorar todas as chamadas 190 em tempo real. Então eu não tenho o delay da chamada para o acionamento da viatura. Então, quando começa a pipocar lá ligações telefônicas num determinado endereço, numa determinada região, que a gente já tem os levantamentos previamente definidos de possibilidade de soltura, a gente já deixa algumas viaturas próximas. Se começar, a viatura encosta e prende as pessoas, que obviamente não ficam presas, porque o crime é de menor potencial ofensivo. Tá? E dessa forma a gente vai conduzindo o trabalho do combate às quadrilhas de balão. A gente também percebeu o desgaste que o Brasil, não é nem São Paulo aí, que o Brasil teria com um acidente aéreo de um avião impactando num balão. Imagina então assim, o espaço aéreo brasileiro contaminado com balões. A gente sabe que teve um rebaixamento, né, do nível de segurança aéreo do Brasil por conta de notificações de balão. Né? Então a gente imagina que um acidente efetivamente um acidente que realmente ocorra, vai jogar o nível da segurança aérea lá para baixo. Né? Então, a ideia é de coibir essa prática com essas ações para que se evite, além das perdas de vidas humanas, mas também tirar um pouco da possibilidade de denegrir a imagem da segurança aérea do Brasil. Tá? Então, aqui nós vamos fazer uma apresentação rápida também da Polícia Ambiental, para poder dar margem ao conhecimento de vocês do que é a Polícia Ambiental. Então, o policiamento ambiental, ele tem uma atribuição dentro dos 645 municípios do estado de São Paulo, que não vai só na questão da terra, vai para o mar, vai para os rios. Tá? Então, é responsabilidade nossa a fiscalização ambiental de todo o estado paulista, incluindo o mar e o rio. Tá? Nosso efetivo é de aproximadamente 2.200 homens, espalhados nessas 116 unidades de atendimento. Então a Polícia Ambiental ela foi criada em 1949, e aqui eu coloquei propositalmente um encarte do surgimento da Polícia Ambiental, onde já havia a preocupação com balões. Obviamente não tinha o fulcro na segurança aérea, mas sim na questão ambiental. Então, desde 1949, ela recebe a competência
sobre a vigilância especial no que se refere à soltura de balões que provocam incêndio em florestas e plantações e aos acervos para evitar a propagação de fogo em matas. Então, desde a sua origem, está no DNA da Polícia Ambiental a preocupação ao combate da prática de soltura de balão. Pode ir lá? Aqui. O comando de policiamento ambiental, ele é dividido em 4 batalhões. O Estado tem 4 batalhões. O primeiro batalhão fica aqui na área central, é o mais antigo. O segundo batalhão fica na região de Bauru e Birigui, em homenagem ao nosso astronauta. O terceiro batalhão fica na região do Vale do Ribeira, do Vale do Paraíba e todo o litoral de Ubatuba a Cananéia. E o quarto batalhão fica acima do Rio Tietê, na região de Rio Preto, Ribeirão, Franca, Barretos, etc. Então aqui a divisão, só para ter uma ideia, e aqui a gente pode dimensionar como é difícil administrar dentro dessa dimensão geográfica, com a dimensão dos problemas ambientais que a gente tem, com 4 batalhões. Tá? Então, você pega o primeiro batalhão, ele começa praticamente aqui em São Caetano, São Bernardo, ele vai quase até Avaré. Tá? Então, o comandante do batalhão ele tem que ter aí no seu efetivo gente competente para poder cuidar dessa área com a fineza que essas informações requerem, fineza do trato das informações. Tá? Vamos lá? Então aqui, só para ter uma ideia do nosso equipamento para combater toda essa gama de... Precisa voltar. Aí. Nós temos viaturas 4 rodas, a maioria delas 4x4, por conta dos cenários que a gente atua. Algumas viaturas 2 rodas, que trabalham mais aqui na área urbana. Temos embarcações que atuam especificamente no mar e também algumas em rios, são totalmente diferentes. E nós temos aí algo muito particular aí à vida dos senhores, que é um helicóptero Agusta, que foi adquirido pelo BIG, para tratar da parte das APAs marinhas. Então é um helicóptero que tem capacidade para voar aí na área mais afastada do mar. Tá? E quais as modalidades de policiamento que a Polícia Ambiental executa? Nós temos a patrulha rural, que é focada nas comunidades rurais, principalmente no interior do estado, né, com vistas aos produtores rurais. Policiamento náutico, que combate as práticas de pesca ilegal. E, em alguns casos, nós estamos também procurando aí a fiscalização de algumas embarcações, fazer polícia mesmo na região do mar. A gente trabalha com geomonitoramento por satélite, então a gente capta imagens do INPE de satélite e faz de forma temporal comparativa a mensuração de eventuais degradações ambientais. Essa comparação ela gera obrigatoriamente a destinação de uma viatura para, em loco, fazer a percepção se houve ou não o delito ou a infração criminal. Policiamento aéreo, fiscalização aérea com uso de aeronaves, uso de drones e agora a gente entra no uso de vans. Bom, a base legal da nossa atuação é regrada por algumas normas, aí, entre elas o Decreto 667, que define para a Polícia Militar a competência de policiamento ambiental, a própria Constituição, no artigo 44, que fala especificamente da Polícia Militar, Constituição Estadual, que fala aí, sim, diretamente, que a Polícia Militar, mediante suas unidades de policiamento ambiental, realizar a preservação do meio ambiente, e o Decreto Estadual 19.008, que regulamenta a polícia, ainda chamada de Polícia Florestal, que foi que criou a Polícia Florestal. Então aqui vocês observam que não fala nada de segurança aérea. A nossa missão é policiamento e fiscalização ambiental. A gente extrapola a nossa missão com base na possibilidade do incêndio na mata produzido pelo balão. Tá? E aí, essa foi uma determinação minha para os oficiais e para as praças, para a gente fazer o combate, obviamente com estamos combatendo o balão porque pode cair na mata, mas o principal foco é o risco aéreo. E as duas bases legais que fundamentam a nossa ação. A principal é o artigo 42 do Código Florestal, que é a Lei Federal 9.605, que fala de fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndio nas florestas e mais formas de vegetação. Então a gente atua nessa questão, mas
também com vistas ao Decreto-Lei 2.848, artigo 261, expor a perigo de embarcação, apesar que isso é muito objetivo, né? Precisa efetivamente colocar em risco uma embarcação ou aeronave por qualquer ato tendente a impedir ou dificultar a navegação marítima ou aérea, né? A pena aqui é maior, né? Porque a pena do crime ambiental é muito baixa, né? E essa é uma discussão que a gente já vem tendo, né? A necessidade de caracterizar o crime de soltura de balão, mesmo na esfera do crime ambiental, com uma gravidade maior, né? Porque aqui ela é muito objetiva. Eu tenho que, por exemplo, colocar um balão na frente de um avião para falar que isso daqui foi realmente atingido. Então eu não consigo toda vez encaixar a prática delituosa nesse artigo aqui. Tá? Vamos lá. Uma forma que a gente entendeu e funcionou muito bem para poder conscientizar as pessoas a, inclusive, denunciar a prática de fabricação e soltura de balão foi usar as redes sociais, né, campanhas preventivas. Alcançamos aí 118 mil pessoas em redes sociais que são potenciais denunciadores da prática de soltura de balão. Então a gente teve um aumento nesse ano de 2017 de 338% nos acessos e 333% com envolvimento direto com a publicação. Então significa que as pessoas têm interesse, estão participando e estão lendo na rede social. É uma forma de fazer uma campanha preventiva. Pode ir lá. Aqui foi outra prática que eu falei agora há pouco, que foi atuar diretamente no ninho do problema, não na soltura. Fechar fábricas. Tá? A fábrica custa dinheiro para o camarada. O cara, ele só sente quando ele toma a paulada no bolso dele. O cara que solta o balão, você pode meter uma multa nele, ele não vai pagar, ele não tem propriedade para se pegar, ele não está preocupado se vai para o cadinho, não preocupa com nada. Agora, você tirar a bancada de madeira, tirar o Fiat Uno 85 que ele tem, aí ele chora. Aí ele chora. Eu tive um caso recentemente que eu estava lá, e os carros estão ficando aprendidos tudo no horto florestal, né? Parece um pátio. O cara chegou e falou assim, eu estava paisando, era 7 horas da manhã, né? Estava chegando lá no quartel, ele chegou, tudo bem, senhor? Eu falei, pois não. Eu queria saber como é que eu faço para tirar meu carro. Eu falei, o que você fez? Não fiz nada. Aí eu falei, você não fez nada? Mas eu digo, não, aqui estava tendo uma operação com balão e o policial parou e achou que tinha um balão no meu carro. Ah, ele achou que tinha um balão no teu carro? Então tá bom. Então assim, você vai esperar uns 6 meses agora, aí você explica que não estava com balão no seu carro. Ninguém vai. Por isso você não vai pegar um cara passando, pô, não existe essa possibilidade. Ó, você está com um balão no carro, não existe. Né? E era um Fiat 85, mas para a realidade do cara, era o patrimônio dele. Então ele sente no bolso, e não só ele sente no bolso. Porque como a gente viu ali no filme, eles se conversam. Viu lá, pô, a Polícia Ambiental arrancou até os tacos. E nós vamos arrancar mesmo. Não vai ficar nada na fábrica de balão. Porque aquilo você quebra a perna do cara. Né? Quando você tira o carro, quando você tira a bancada, quando você tira os papéis, que ele gastou dinheiro com aquilo, aí ele sente no bolso. E viraliza nas redes sociais. Eles entendem o recado dessa forma. Tá? Então, só para ter uma ideia, através do trabalho de inteligência, o policiamento atua na prevenção com o fechamento de fábricas clandestinas de balão. Nesses locais, os policiais aprendem todos os equipamentos, inclusive as bancadas. Bancada de madeira, arranca. Né? Porque ele vai ter que gastar, aí ele já não gasta, já diminui a força de trabalho, o potencial produtivo dele, que são usadas com o resultado de 24 fábricas de balão fechada. São 24 fábricas esse ano, 190 balões que estavam prontos foram apreendidos. Então olha a diferença, eu aprendo 190, foram 190 possibilidades de riscos reais que foram evitadas com a apreensão e fechamento de fábricas. Tá? Esse é um resultado extremamente expressivo, tá? Que efetivamente deu mais segurança para os voos. E a gente sabe, eu não sou piloto, eu não entendo nada de aviação, né? Nada. Mas a gente sabe que um piloto de uma aeronave do porte de um avião comercial, ele praticamente não olha para fora, ele olha para o painel. E é um avião que não faz manobra como um avião de caça. Ele não consegue falar, pô, tem um balão ali, vou dar uma guinada e o carrinho lá da Coca-Cola para no colo
do cliente? Não existe. Ele não enxerga. Não existe uma sinalização. Então, se estiver um balão na linha do voo, na rota, no prumo lá, vai passar por cima. Né? E a gente já pegou o balão, vai parecer um negócio meio fantasioso, mas que tinha um botijão de gás preso na boca do balão. Então imagina o tamanho do impacto de um avião voando na velocidade do avião com um botijão de gás no ar. Né? 190 balões prontos, apreendidos, e materiais suficientes para a produção de 500 balões, entre tochas, bocas de balão e papel de seda, que é o material que eles mais utilizam. As fábricas de balão. O fechamento de locais utilizados para a confecção e montagem de balão implica em prejuízo financeiro para a atividade criminosa e na garantia que as pessoas serão identificadas e responsabilidades antes da soltura do balão. Nós fiscalizamos 94 locais. Então a gente aumentou aí a nossa produção. Aqui é multa, né? Foram 3 autuações em 2016 para 21 em 2017. Um aumento de 700% e 250 mil reais de multa em 2016 para 1.630.000. Também um aumento de 650%. Pode ir lá? Não significa que eles vão pagar, tá? Não significa. Mas a multa foi arbitrada e isso vai pesando na asa do cara, tá? Transporte e flagrantes de soltura. Integração. Então a gente também vai no transporte do material. Integração entre modalidades de policiamento. O 90 atua, o policiamento rodoviário está atuando, a polícia ambiental, permitindo flagrante no transporte. Pegou em flagrante um veículo, o veículo vai ficar apreendido. Vai ficar apreendido. Às vezes na delegacia, o delegado fala, eu vou soltar porque eu não tenho lugar. Não, eu aprendo, levo Porto Florestal e deixo lá. Administrativamente. Tá? Administrativamente. E ele aguarda o processo administrativo. Se ele perder o processo, o carro pode ter o perdimento. Aí ele judicializa, o carro vai ficar preso até terminar o processo. Enquanto isso, o carro vai virando lá uma lata velha. Né? Nesses casos, cada pessoa detida é multada individualmente no valor de 5 mil por cada balão. Então é uma multa elevada. Né? Mas aí o problema não é a multa, é a pena. O ideal é que a pena fosse elevada, não a multa. Porque a multa ele não vai pagar. Né? A nossa legislação ela é 5 mil como se fosse uma solução. Não resolve. Tá? As multas somadas deram lá 1.695.000. Número de pessoas autuadas ao longo dos anos desde 2006. Então a gente teve 21, 14, 13, 15, né? Variava de 10 a 20. 2017, 115. Tá? Então o efeito está sendo muito positivo. Está surtindo efeito as medidas que nós estamos adotando. Pode ir lá? Então a gente fala também da eficácia da legislação atual, né, e das reais necessidades de mudança, porque a sensação de impunidade se deve pelo fato das penas para esse crime serem inferiores a 2 anos. Está dentro lá da 9.099, menor potência ofensiva, né, que não deixa ninguém preso. Né, e abre a possibilidade de transação penal e suspensão de processo. Agrava a situação a Lei 12.403, que estabeleceu o fim da prisão preventiva para crime com penas menores. Então eu não consigo deixar o cara preso. Então eu tenho que atacar onde? Bolso. Bolso. Tirar as coisas do cara. Né? Aí ele vai entendendo o recado. Pode ir lá? Algumas matérias, nós temos o apoio de alguns órgãos de imprensa, entre eles o portal IG, né, que são nossos amigos pessoais, e veiculam com uma frequência grande todas as ações. Porque a gente entende que muito mais do que uma simples notícia, a gente, de forma didático-pedagógica, vai mandando o recado para a sociedade. O cara lê e fala, a polícia está atuando, a polícia está atuando, a polícia está atuando. Então a imprensa tem uma função fundamental na transparência da informação, como ela realmente aconteceu, e isso serve para maximizar a informação do trabalho da Polícia Ambiental. E isso ajuda muito. Vamos lá? Então aí tem mais fábricas, fabricação de balão, em Suzano, pode ir lá. Isso, aí o que nós fizemos? Como eu vim aqui, eu determinei ontem uma operação, em homenagem aqui à Abrapac. Então na data de ontem, isso foi ontem mesmo, as ocorrências acabaram no fim do dia, na data de ontem foi realizada a operação de mais 3 fábricas clandestinas de balão foram fechadas.
uma em Santo André e 2 na zona oeste e leste da capital. Em um dos locais, a atividade ilegal acontecia dentro de um apartamento da Vila Curuçal, de 65 partes de balão foram apreendidos em diversas etapas de fabricação. Os policiais também apreenderam todos os materiais utilizados na confecção e soltura, inclusive grande quantidade de fogos de artifício. Então, nada, nós tiramos aqui mais uns 15, 20 balões de soltura, de possível soltura futura, tá bom? Então, aí isso é a ação. A gente tem algumas formas de fazer denúncia, né? Então, a gente tem por aplicativos. Nós temos pela internet, se colocar lá, melhor forma, Polícia Ambiental SP, já vai abrir a página da Polícia Ambiental, e aí tem lá dentro uma caixa que fala lá, denúncia. Ela abre exatamente dessa forma. Pode ser por 190, pode ser pela internet, pode ser por e-mail, ou pode ser por aplicativos. Existe um aplicativo que foi feito pela Secretaria do Meio Ambiente, chamado Denúncia Ambiente. Serve tanto para Android quanto para iOS. E ali é muito fácil de você fazer a denúncia. Isso nos auxilia muito. Pessoal, agradeço a atenção. A ideia é realmente dar uma pincelada superficial sobre a atividade da Polícia Ambiental no combate efetivo do risco baloeiro. Nós agradecemos em nome da Polícia Militar e da Polícia Ambiental a atenção da Abrapac, né, o espaço e poder falar diretamente com os senhores que são interessados aí de forma muito objetiva nessa questão. Muito obrigado. Agradecer aqui mais uma vez a presença do nosso amigo, Coronel Sadi. Aida, por favor. E vou pedir que ele fique aqui um pouquinho. Isso aí. A placa. Já nos falamos aqui.